O capítulo 4 de 1 de João fala muito, irmão. 1 de João, capítulo 4, glória a Deus. Vamos ver o versículo 8º, amém? O versículo 8º diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama, diz a palavra, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E eu quero falar hoje, irmão, sobre a manifestação ou o modo bíblico como que Deus usou para manifestar ou para provar o seu amor. E a ideia com isso, irmão, é despertar em nós o mesmo sentimento que houve em Deus. É despertar em nós, irmão, a mesma graça, o mesmo agir que Jesus Cristo teve, que Jesus Cristo demonstrou para nos fazer perceber o quanto Deus nos ama. Amém? Eu vou repetir o texto. O texto diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia não está dizendo, irmão, que Deus, que é o amor estorge, não está dizendo que Deus é o amor eros, não está dizendo que Deus é o amor filos ou amor fraternal. Esses amores que eu acabei de falar aqui são na palavra grega que demonstra o amor fraternal, o amor de paixão, o eros, o amor de amizade que um amigo tem para com outro amigo. Esse amor aqui, irmão, é o amor ágape. O amor que nós estamos a enfatizar é o amor ágape. Então é importante a gente perceber isso. Nós vamos orar agora e depois vamos continuar, irmão, a falar sobre esse ponto. Eu gostaria que o meu amado fechasse seus olhos e orássemos juntos a Deus. Querido Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças nós te rendemos porque o Senhor é bom. Obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor proporcionou para todos nós. Queremos sim, nos abrimos nesse momento para que o Senhor fale conosco. Ensina-nos a sua palavra, esclareça-nos a tua verdade no nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos te conhecer, queremos falar, meditar nas tuas escrituras e aprender de ti, que és manso e humilde de coração. O teu servo Davi, ele disse, e esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto meditava, Pai, enquanto nós meditamos, enquanto nós ouvimos a sua palavra, cremos que o nosso coração será, Senhor, aquecido, será afogueado pelo teu poder, pelo teu fogo, como um desejo forte nos nossos corações. Assim conforme em Jeremias, ele não conseguia se calar porque a palavra ardia como fogo no seu coração. Ele tinha que falar. Pai, acredito que será assim nesse tempo. Pai, seremos afogueados pelo teu poder, o seu desejo, o seu amor em nossos corações, ao ponto de que nós não conseguiremos nos calar ante a qualquer situação, ante as pessoas. Demonstraremos amor, falaremos amor, agiremos em amor, Pai, para que as pessoas sejam mais uma vez atraídas por nosso intermédio para ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós acabamos de ler um texto maravilhoso de 1 de João 4, 8, onde João declara algo muito interessante. Ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. A questão aqui é, irmão, quando alguém conhece a Deus, esse alguém tem que amar. Não podemos ser conhecedores de Deus sem termos o amor. Essa palavra conhecer, irmão, é uma palavra que é muito usada na Bíblia para expressar um relacionamento muito estreito, um relacionamento de intimidade mesmo, uma aproximação. Essa palavra conhecer, irmão, ela revela alguém que tenha uma intimidade, que tenha um diálogo contínuo, alguém que conhece melhor o outro ser com quem se relaciona. Irmão, precisamos perceber, na Bíblia essa palavra conhecer é usada para descrever o relacionamento entre um homem e uma mulher. E a forma mais profunda, o ponto mais profundo de conhecer, ela envolve a questão do contato sexual. Biblicamente, o contato sexual, irmão, é um contato que possibilita a união de seres,
A Bíblia diz que quando um homem se junta a uma mulher, lá em 1 de Coríntios, se eu não estou erro, no capítulo 6, lá nos versículos 16, 17, principalmente o versículo 18 traz uma nota de gravidade quando alguém se volta para a prostituição. Mas os versículos que eu citei inicialmente, 16, o 17, ele nos dá a entender, irmão, de que aquele com quem nós nos unimos por via do sexo, nos tornamos um só. A Bíblia diz que, ou não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo, que o Espírito que habita em nós tem ciúmes, mas ele nos diz antes, irmão, que a quem nós nos unimos por via do sexo, nós nos tornamos com ele um só corpo. Se nós nos unimos a uma meretriz, a palavra meretriz, no contexto de 1 de Coríntios, no capítulo 6, é usada, irmão, para falar de uma prostituta. E ele está dizendo que se nós nos unimos por via do sexo, nós nos tornamos com essa pessoa uma só carne. Então, a expressão conhecer, voltando aqui, irmão, ela é usada no sentido mais profundo ou melhor, no sentido mais profundo na questão do relacionamento sexual. Ou seja, é um relacionamento que só acontece quando uma pessoa já desenvolveram, através de diálogo, um relacionamento mais ativo e decidiram avançar para a questão do casamento, culminando com o sexo, fazendo uma aliança de sangue através da troca dos fluidos que ambos têm. Então, nós precisamos perceber aqui que esse tipo de relação, ele só existe entre duas pessoas que querem estreitar mais a sua amizade, que querem ficar junto para sempre. E a palavra usada para esse tipo de relacionamento sexual é a palavra conhecer. A Bíblia diz em Gênesis que Adão conheceu Eva e deu Caim, depois tornou a conhecer e deu Abel. O conhecimento que a Bíblia declara é um conhecimento de relacionamento sexual, porque é seguido da expressão conceber. Ele se relacionou sexualmente com Eva, e Eva ficou concebida de Caim primeiro e depois de Abel. Então nós precisamos entender aqui, no contexto que João está a dizer, que aquele que não ama não conhece a Deus. E o conhecer a Deus aqui é no sentido de aliança, primeiramente, através do novo nascimento, e depois de um relacionamento que essa aliança produz a vida de oração, a vida de estudo da palavra, a prática da palavra, que é andar nas mesmas ações que Jesus, que é praticar as mesmas coisas que Jesus. Ele disse que se nós cremos nele, faremos coisas semelhantes às que ele fez e faremos ainda maiores. Então, irmão, isso nos dá a entender que nós devemos andar nas mesmas ações, não só de curar, mas andar no amor, ser benigno, nos entregar, nos doar para as pessoas, orar para as pessoas conforme Jesus orou. Então, essa questão de conhecer, primeiro pelo novo nascimento, né, estreitamos um relacionamento com Deus, porque quando passamos a estar na mesma posição em que Deus está, a barreira que nos separava de Deus foi removida, que é o pecado. Hoje nós estamos na presença de Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se estamos nele, a expressão se conhecemos ele, irmão, é mista que nós tenhamos o amor. Então, aquele que não ama não conhece a Deus. Aqui a expressão não é só ter amor, aqui a expressão é amar, ou seja, é demonstrar ações de amor, é andar em ações de amor. Amar é andar em ações de amor. Amor é um estado que nós passamos a ter quando nós recebemos Jesus Cristo. Ele foi a demonstração profunda do amor de Deus para conosco. João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A demonstração do grande amor de Deus, a Bíblia diz de tal maneira, o grande amor de Deus foi demonstrado para nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a maior expressão de amor pela humanidade que Deus demonstrou. Então, nós precisamos aqui entender, irmão, essa é verdade, que Jesus Cristo foi a maior demonstração de amor para a humanidade que Deus demonstrou, que Deus enviou, irmão. Então, amar é isso, é andar em ações de amor. Não podemos dizer que amamos as pessoas se não for evidente em nós as ações de amor. As ações de amor precisam estar claras, precisam ser evidenciadas por meio do modo como nós vivemos. E só assim, irmão, vai se perceber que de fato temos o amor de Deus. E de fato temos o amor de Deus.
A declaração de João é: aquele que não ama, não aquele que não tem amor. Mas isso implica também dizer que se nós amamos é porque temos amor. Ninguém pode amar se não tem amor. Então, aquele que ama, ou melhor, que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele está dizendo, porque Deus é amor, nós devemos amar. Por quê? Porque o amor está em nós. Nós dissemos que Deus está em nós e nós estamos nele. Se Deus que é amor está em nós e nós estamos nele, então nós que estamos nele e ele que está em nós deve nos motivar. Nós devemos andar em amor. Ele está dizendo que andar em amor é uma demonstração de que nós conhecemos a Deus. Andar em amor é uma demonstração de alguém que conhece a Deus. Agora perceba aqui, irmão, que eles não nos dão apenas a entender que andar em amor é uma demonstração daquele que conhece a Deus, mas também ele nos dá a entender que o amor é a própria essência de Deus. O amor é a essência de Deus, ou seja, Deus é essencialmente amor. Não dá para desassociar o amor de Deus e Deus. Se o amor é dele, quer dizer que é proveniente de alguém. Então, ele mesmo é amor. Não dá para dizer que eu sou um seguidor de Jesus e dizer que eu não sou do amor. Não dá para dizer que eu sou um servo de Deus e não ter ações de amor, porque se nós somos servos de Deus, servimos em amor. O nosso serviço é fundamentado no amor de Deus. As nossas ações, elas devem expressar o amor de Deus, porque somos servos do amor. Quando eu digo eu sou servo de Deus, eu estou a dizer que eu sou servo do amor, eu sirvo o amor. E isso é verdade, irmão. Nenhuma pessoa no mundo, ele serve alguém que não ama. Ele serve com qualidade, com excelência, alguém que não ama. Nós entendemos que todas as ações serviçais que existem, melhores, de qualidades, irmão, são reflexos de alguém que ama aquele que serve. O homem serve, ou melhor, a mulher serve melhor o seu marido se o marido expressa ações de amor. Se o marido cuida, se o marido dá atenção aos filhos, dá atenção à esposa, ele dialoga com a família. Se o marido anda dentro das suas responsabilidades, andar dentro das suas responsabilidades na família é andar em amor, é expressão, são expressões de amor. E você percebe que quando uma mulher é atendida, ela é respondida, ela é carinhosamente tratada, irmão, ela vai ter uma resposta positiva a isso. O que isso significa? Que ela vai servir a esse amor que está a ser demonstrado por ela com grande liberdade, com mais entrega. Então, a Bíblia está dizendo que Deus é amor. E quando nós servimos a Deus, nós estamos a servir o amor, porque Ele é essencialmente o amor. Deus sendo amor não significa que Ele não é justo, não significa que Ele não julgará as pessoas com justiça, não significa que todas as pessoas vão no céu. A justiça de Deus não é separada do amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus, lá em 1 Coríntios 13, não folga com injustiça. Quer dizer que o amor de Deus é justo, a justiça dentro do amor de Deus. Então, irmão, precisamos perceber aqui, esse versículo nos mostra a essência de Deus que é amor, e nos mostra que se nós somos servos do amor, se nós conhecemos a Deus, então é mister que a gente ama. Ou seja, é mister que nós demonstremos ações de amor. Não dá para dizer que nós conhecemos a Deus e não andamos em ações de amor. Não dá, irmão. É importante perceber isso. Deus é amor. E quando se fala de demonstrar amor, irmão, Deus não nos ama pelo que nós fazemos. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é crucificial. Ou seja, não há condição que Deus precisa para nos amar. Deus não precisa ver nada em nós para nos amar. Ele nunca precisou ver nada em nós para nos amar. Partindo do pressuposto que foi Ele quem nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou para nos amar. Antes mesmo de nós existirmos, Ele já nos amou. Não há nada que nós possamos fazer que pode fazer com que Deus nos ame. Não há absolutamente nada que podemos fazer, que possamos fazer, para que o Senhor nos ame mais do que já nos ama. E não há nada do que nós deixemos de fazer
para que o Senhor nos ame menos. Ou seja, as nossas obras, boas ou más, nunca vão determinar o amor de Deus por nós. Deus nos ama em ponto final. Independentemente do que a gente faz, independentemente do que a gente pode fazer, Deus nos ama. Nunca devemos cair no engano de pensamento que quanto mais obras boas nós fazemos para Deus, Deus vai nos amar mais. Não. Deus nos ama. O amor de Deus tem um único nível. O nível da eternidade. O nível da infinitude da sua graça. Ele nos ama em ponto final. O amor de Deus por nós não é proporcional às nossas obras. Não é proporcional àquilo que a gente faz ou fala. O amor de Deus por nós é infinito, é eterno. Ele sempre vai nos amar. Ele sempre nos amou. Ele sempre nos ama e continuará a nos amar, irmão. Precisamos perceber essa verdade. Segundo o que a Bíblia declara aqui. Agora, algo que nós precisamos perceber, eu estava aqui a falar sobre o amor de Deus. Eu disse que Deus, Ele sempre nos amou. Partindo do pressuposto de que foi Ele, melhor, quem nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele sempre nos amou. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Em Efésios, no capítulo 1, do versículo 3º ao 4, nós conhecemos esse texto. O versículo 3º, Paulo ele diz assim, que bendito Deus e Pai de nós nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Depois ele diz no versículo 4, irmão, ele diz, eu disse Efésios capítulo 1, versículo 3, o 3º versículo e o 4º versículo. Amém? Você que está a seguir pode anotar ali. Ele depois vai dizer, depois de falar que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais, ele vai dizer, não só nos abençoou, como também nos elegeu nele. Ou seja, Deus que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus nos lugares celestiais, Ele também nos fez quê? Ele nos elegeu em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo. Ele nos selecionou em Cristo. Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê, irmão? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos amou antes da fundação do mundo. E Ele, antes da fundação do mundo, nos amou. Por isso nos escolheu em Cristo. Para que nele, diante dele, nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Andar em santidade diante de Deus é uma expressão de amor. A Bíblia está dizendo que nós devemos ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, o viver santo é uma expressão de amor. O ser irrepreensível, a irrepreensibilidade das ações é um reflexo do amor de Deus. Irmão, Paulo ele diz em 1 de Tessalônicas, lá nos capítulos 5, se eu não estou erro, no versículo 23, se não estou erro, Paulo ele diz, irmão, que o vosso Deus de Pai vos santifique em todo o vosso espírito, toda a vossa alma e quê? E corpo. E ele depois diz para nós permanecermos irrepreensíveis, ou melhor, para nós permanecermos, ou para que nós sejamos plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós entendemos aqui, irmão, é que a irrepreensibilidade e a santidade diante dele, ele assim fez, ele assim determinou, porque ele nos amou. E ele diz que andar em santidade, andar, irmão, em irrepreensibilidade diante dele, isso deve ser em amor, deve ser uma expressão de amor. Dito isto, irmão, você não deve andar ou se esforçar, andar em justiça, pensando que Deus vai te amar mais do que antes. É porque você ama Deus e porque Ele te amou primeiro que você deve andar em santidade. Porque andar em santidade significa dizer não se envolver com pecado. É andar separado do pecado. E andar separado do pecado é andar em santidade. Santidade é uma expressão do caráter de Deus. Então nós precisamos perceber que quando nós estamos andando no mesmo nível que Deus, porque Deus é santo, irmão, isso é uma expressão de amor, é uma expressão de adoração, é uma expressão de louvor ao Senhor. Precisamos perceber que o amor
é a maior motivação de toda ação cristã. Se você quer viver uma vida de santidade propriamente dita, você precisa reconhecer o amor de Deus em você e andar em amor. Andar em amor e andar em pureza. Andar em amor e andar em verdade. Andar em amor e andar em honestidade. Andar em amor, irmão. É andar, irmão, fazendo bem às pessoas. É fazer aquilo que Deus diz na sua palavra para nós fazermos. Se nós somos filhos amados, devemos, irmão, nos proceder como tal. Se nós somos servos amados, devemos nos proceder como tal. Isso faz toda a diferença. Então nós vimos aqui primeiro que Deus é essencialmente amor. Deus é amor. Quer dizer que o amor de Deus não é apenas um atributo. O amor de Deus, irmão, é a sua essência. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Amor não é apenas um atributo de Deus. É a essência de Deus. Deus é essencialmente amor. Vimos aqui que se nós temos Ele, através do nosso Senhor Jesus Cristo, então é missa que nós andemos nele, porque nós conhecemos Ele. Esse conhecer é através do novo nascimento em Cristo Jesus. Se nós já nascemos de novo, então já estamos nele, conhecemos Ele. E também esse conhecer no sentido de relacionamento. É um conhecimento de relação. Não é gnóstico esse tipo de conhecimento, é epignose, é um conhecimento por relacionamento. À medida que você vai se relacionando com o Senhor Jesus, à medida que você vai se relacionando com Deus mediante a oração, estudo da palavra, prática, louvores, adoração a Deus, irmão, você deve expressar amor. Não se entende quando um cristão ora muito, quando um cristão estuda muito a Bíblia, mas ainda assim se ira com facilidade, mas ainda assim tem dificuldade de perdoar, mas ainda assim tem dificuldade de fazer coisas boas para as pessoas. Se você é alguém que ora, você é alguém que medita, é alguém que pratica a palavra, mas ainda tem esses problemas, é questionável a tua oração, é questionável a tua meditação, é questionável o louvor que você oferece a Deus. Porque é necessário que essas coisas que você faz te transforme em ações de justiça, ou melhor, transforma as obras de carne, ou substitua as obras de carne pelas obras, pelo fruto do Espírito. Amém? Se você ora, se você medita, se você prega a palavra, se você pratica a palavra, então já se veria em você mudanças. Já não serias mais alguém que se ira com facilidade. Já não serias mais alguém que tem dificuldade de perdoar. Já não serias mais alguém que retrocede, é tardio em fazer as boas coisas. Já não serias mais alguém que não fosse fervoroso em servir a Deus, remisso no zelo. É questionável a tua vida de oração e meditação da palavra. Se você, irmão, diz que amas a Deus, mas ainda não melhoraste nesses aspectos, é questionável se você verdadeiramente ora ou medita. É questionável. Porque se você tem esse tipo de relacionamento com Deus, essas coisas deveriam ser já desaparecidas, deveriam sumir de você. Você tinha que demonstrar mais ações de amor, ou seja, você tinha que amar, mostrando que você conhece a Deus, que você tem um relacionamento com Deus. Então, pensemos nisso. Deus é essencialmente amor, e nós que temos Ele e que estamos nele, precisamos demonstrar ações de amor porque nós conhecemos Ele. Precisamos entender nisso também que o amor não é apenas um atributo de Deus como nós conhecemos, mas é a essência de Deus. Deus é essencialmente amor. Não dá para desassociar o amor de Deus. Então, esse Deus que nos ama, irmão, esse Deus que é maravilhoso, Ele sempre se preocupou com a humanidade. Quando o homem pecou, Ele é quem fez justiça para que o homem pudesse voltar na posição de onde ele nunca devia ter saído, que é na comunhão com Ele, na presença dEle. Esse Deus, desde que o homem pecou e começaram a existir mortes, passaram a existir órfãos e viúvas, é o Deus que em Salmos 68, lá no versículo 5, Ele tem se mostrado como o pai de órfãos e juiz de viúvas. A Bíblia diz que o Senhor, ou melhor, pai de órfãos e juiz de viúvas,
é o Senhor no seu santo lugar. Então, Deus, irmão, Ele sempre teve essa atenção para com todos, para com os necessitados, para com aqueles que foram abandonados, e não só. É por isso que um dos trabalhos da igreja, um dos trabalhos muito importantes da igreja, que foi uma das razões pelas quais em Atos, quando havia certa dissensão, certa confusão, os apóstolos não estavam conseguindo dar resposta a todo o trabalho com a igreja, pregar a palavra, orar, e depois tem que cuidar das coisas das viúvas, tem que cuidar do trabalho dos órfãos, dos necessitados, aqueles que precisavam de alguma atenção. Eles não conseguiam dar resposta. Então houve a necessidade de se escolher diáconos, ministros, aqueles que poderiam servir às mesas, ajudando no ministério, servindo ao Senhor. Então eles tinham que ser focados no ministério da palavra e da oração. Existiu o diaconato porque havia uma necessidade na igreja, que era atenção especial às viúvas, que era atenção especial aos órfãos, que era atenção especial a essas pessoas. Irmão, e Deus, na palavra, nós estamos a ver aqui em Salmo 68:5, que Ele nunca se desinteressou com os órfãos e as viúvas, sempre esteve interessado. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor. Então, quando a igreja se envolve nesse tipo de trabalho, de serviço, que faz parte, irmão, a igreja está a demonstrar o amor de Deus. Porque Deus se preocupa com essas pessoas, Deus se preocupa com essas causas, Deus se preocupa, irmão. A campanha do quilo que nós temos nas igrejas, irmão, é uma demonstração de amor. Por quê? Porque através dela suprimos necessidades de pessoas no nosso meio e fora de nós. Aqueles que ainda não são convertidos. Quando você, irmão, tira o que é teu para abençoar pessoas, irmão, isso é uma demonstração de amor. Você está a mostrar que Deus se preocupa com as pessoas. Ou seja, você é uma resposta de amor para as pessoas. Você é a resposta de Deus. É a resposta do amor para as pessoas. Isso significa dizer que todas as tuas ações devem manifestar amor e glória ao nosso Deus, suprindo necessidades de pessoas, cuidando de pessoas, orando pelas pessoas, evangelizando as pessoas, semeando nas pessoas. Isso tudo são ações de amor e que demonstra que você ama a Deus, que você tem o mesmo sentimento, tem a mesma atitude que Deus, porque Ele é Pai de órfãos e juiz de viúvas no seu santo lugar. E se nós estamos no santo lugar, que é Jesus, nós precisamos, irmão, nos dar atenção aos órfãos, dar atenção às viúvas e nos proceder como verdadeiros filhos de Deus. Aleluia! Nós precisamos perceber isso. A revelação mais suprema, mais profunda do amor de Deus para a humanidade é Jesus Cristo vindo nessa terra, tomando a forma humana, morrendo na cruz por nós. Deus não amou mais a humanidade quando Cristo foi na cruz. Ele amou antes da fundação do mundo, irmão. Aleluia. Romanos 5:8. A Bíblia declara. Romanos 5:8. Vamos lá rapidamente. Estamos a falar sobre o amor de Deus. Romanos 5:8. É um texto conhecido por todos nós. A Bíblia diz que, mas Deus, isso está em consonância com o texto que nós acabamos de ler, de João 3,16. Isso está em consonância. A Bíblia diz que, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você entende, irmão, que a posição de pecadores é uma posição que não atrai bênção, atrai condenação. A própria Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito, quer dizer, o presente de Deus, o presente gracioso de Deus é a vida eterna. Mas a condição do pecado, ela tem como salário a morte. Mas ainda assim, nessa posição de pecadores, Deus não nos odiou. Ele continuou a odiar apenas o pecado. Deus não nos odiou aqui. Na posição de pecadores, quando nós éramos pecadores, Deus não nos odiou. A Bíblia diz que Ele prova o seu amor. O que João 3,16 diz, que Deus amou o mundo e de tal maneira que enviou. Ele está dizendo que Deus prova o seu amor
para conosco, se nós tínhamos dúvida de que Deus nos amou, que João 3,16 é verdadeiro, Romanos está a dizer que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Quer dizer que a demonstração do amor de Deus por nós é que Cristo morreu por nós. Se nós tínhamos dúvida que Deus nos amou, agora com esse versículo torna-se claro que a grande demonstração do amor de Deus por nós foi provado pela morte de Jesus. E que Ele morreu no momento em que nós não havíamos orado, não havíamos nos arrependido, não havíamos feito nada para que Ele fizesse isso. Mas Ele fez mesmo assim, porque Ele via alguma coisa melhor. Via a humanidade reconciliada com Deus por meio desse sacrifício. Então, o modo que Deus usou para provar o seu amor para conosco é enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados, ou seja, perdoar os nossos pecados. Amém? Esse é o modo que Deus usou para demonstrar o seu amor profundo para conosco. Então, voltamos novamente lá em 1 João 4, que se nós não amamos, não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Então, amar é uma demonstração de amor. Então, Deus provou o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados, perdoando os nossos pecados. Então, é mister que nós, como filhos de Deus, em resposta desse amor, demonstremos amor também pelas pessoas, cuidando das pessoas, nos doando por elas. A Bíblia diz que ainda não resistimos no que diz respeito à tentação, ao pecado, não resistimos até o sangue. Paulo disse que ainda que ele perdesse a sua vida, que ele desse a sua vida pelas pessoas, se ele fizesse isso sem amor, nada seria. Paulo disse que ainda que ele vendesse todos os seus bens e ajudasse os necessitados, os órfãos, irmão, se ele fizesse isso sem amor, nada seria. Ou seja, em simples palavras, Paulo estava a dizer que toda ação minha fora do amor não é válida diante de Deus. Não é válida, não tem valor algum. Eu disse da vez passada que o amor é o grande peso na balança cristã. O amor é o grande peso para a fé. A fé só acontece, ou a fé só gera resultado, quando ela é associada ao amor de Deus. Gálatas 5:6, nós conhecemos esse texto. A Bíblia nos diz em Gálatas 5, no versículo 6, irmão, que o quê? A fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor. Ou seja, a tua fé começa a ter resultado quando você associa ao amor. A Bíblia está dizendo que a única forma da fé operar é quando ela está fundamentada no amor de Deus. Não no amor-sentimento, mas no amor de Deus. O amor-sentimento, ele pode te confundir, mas o amor de Deus não confunde ninguém. Ele é infalível, ele subsiste a qualquer pressão, a qualquer tempestade. Ele é como a palavra, prevalece. O amor de Deus, irmão, ele é mais forte que a morte. O amor vence. O amor vence. Cantares, Salomão ele disse em Cantares, creio eu, no capítulo 8, no versículo 9, Salomão ele disse em Cantares, ele fala na última parte do versículo, ele diz assim que porque o amor é forte como a morte. O amor é forte como a morte. Em contexto de Cantares 8:9, Salomão ele estava a falar sobre o amor eros, estava a falar sobre o amor de paixão, porque ele figura que a mulher, o homem, ou seja, o marido e a esposa, ele estava a falar de um amor eros. Mas se nós entendemos isso, nós entendemos que a Bíblia ela é um livro inspirado por Deus. Embora que ele falou do amor eros, o contexto é para nós entendermos sobre o amor de Deus. Então, vamos aqui pensar, se o amor eros, que Salomão está dizendo em Cantares 8:9, que é mais forte como a morte, é mais forte como a morte. Se esse amor é forte como a morte, imagina o amor ágape, é mais forte que a morte. Nós vimos que o amor de Deus, ele venceu a morte. O amor de Deus venceu a morte. Cristo foi a demonstração do amor de Deus para a humanidade. Ele triunfou sobre a morte, ressuscitou no terceiro dia. Agora, se nós temos esse mesmo amor de Deus e andamos nesse mesmo amor de Deus, irmãos, isso quer dizer que esse amor de Deus é o amor que faz com que os casamentos durem. Se nós colocarmos o amor de Deus na base do nosso relacionamento, do nosso casamento, irmão,
o nosso casamento nunca será destruído, porque esse é o mesmo amor que nos faz perdoar quando o nosso cônjuge erra contra nós ou peca contra nós. Esse é o mesmo erro, é o mesmo amor, irmão, que nos faz superar toda e qualquer dificuldade e nos faz ajudar o nosso cônjuge para melhorar em uma ação, irmão. Esse é o amor que é benigno, é o amor que é doador, é o amor que não foga com injustiça, é o amor que não é egoísta, que olha para o interesse do outro. Se os nossos casamentos forem fundamentados nesse amor, irmão, o nosso casamento será forte. Não há pressão que vai desestabilizar os nossos relacionamentos, as nossas famílias. Não há pressão que vai destruir o nosso ministério, se esse for o amor do nosso ministério, se esse for o amor das nossas famílias. Aleluia! É importante que a gente perceba isso. O amor de Deus, repito, é a maior motivação de toda ação cristã. Não podemos fazer nada para Deus que não esteja fundamentado no amor, senão não será uma oferta suave, não será uma obra ou uma adoração suave. Quando Jesus diz que é chegado o tempo e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Quando você percebe essa palavra, adorar em espírito é adorar em amor. Andar em espírito é andar em amor. A Bíblia diz que para nós andarmos no espírito e não satisfaremos ou não cumpriremos as concupiscências ou os desejos morbidos da carne. Irmão, se nós andamos no espírito, que é andar em amor, não andaremos nas obras da carne, não cairemos em tentação. Então, quando a Bíblia fala de uma adoração em espírito, é uma adoração em amor, ou seja, é uma adoração em que a gente, ao fazer, nos doamos porque o amor é doador. Deus nos amou e doou o seu Filho, enviou o seu Filho para nos aproximar dele mesmo. É maravilhoso, irmão, saber disso. Ele nos ama desde o início, desde a eternidade. O seu amor é infinito e incondicional, aleluia. O seu amor é infinito e incondicional. O seu amor é infinito e incondicional. Aleluia. Nós precisamos perceber isso. Segundo João 3:16, segundo Romanos 5:8, nós percebemos que o amor de Deus por nós tem um propósito. O propósito e desejo que o Senhor tem pela humanidade é que ninguém se perca, ninguém pereça, mas recebam a vida eterna. O propósito do amor de Deus para conosco, irmão, é a eternidade, é a vida eterna. Foi porque Ele nos amou que enviou Jesus. Ele enviou para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu reconheço Jesus na minha vida, eu estou a responder ao amor de Deus. Aleluia! Eu estou a responder ao amor de Deus. E é importante que diariamente eu saiba responder o amor de Deus, vivendo uma vida dedicada a Ele. O amor de Deus não muda. Malaquias 3:6, a Bíblia diz que é o Senhor não mudo. Malaquias 3:6, é o Senhor não mudo. Por isso que vós, ó filhos de Jacob, não sois consumidos. Deus é imutável, e se Ele é essencialmente amor, quer dizer que o seu amor não muda. Num mundo que está em constante alteração, em constante alterações, há crises, o preço dos produtos das cestas básicas estão a subir, a mudança, a subida no gasóleo, a subida em coisas, a fome, a seca, a pobreza, a riqueza, há um grande desequilíbrio na economia, no governo, no Estado angolano, irmão. Num mundo como esse, em que há constantes mudanças, constantes alterações, pessoas estão a engrenar para o homossexualismo, o lesbianismo. Irmão, nós vemos uma mudança, alterações gigantes no mundo. Muitas delas que não beneficiam, não glorificam o Senhor. Mas é importante saber, e essa é a boa notícia, que no mundo com muitas alterações, o nosso Deus não muda, o amor dele permanece o mesmo. Quer dizer que ele está sempre aberto para nós. Ainda que você tenha cometido algum pecado, ele não quer te condenar. 1 de João 9, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O mesmo Deus de amor é aquele que perdoa. É porque ele é amor que pode perdoar. Dito isto, irmão,
Você não pode dizer que tens amor, que amas a Deus, que conheces a Deus, e você não perdoa as pessoas. Perdoar é um reflexo do amor de Deus. Em Marcos 11, 25, a Bíblia diz que quando nós estivermos orando, se lembramos que temos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar, para que o nosso Pai que está nos céus, Ele nos ouça e nos perdoe também. Quer dizer que se você não perdoa, você não terá resposta da tua oração. Ou seja, o amor é um requisito muito importante também para a oração. Qualquer oração que não é baseada no amor de Deus é uma oração que Deus não ouve. Porque a oração, como um diálogo entre Deus e o homem, ele deve ser uma inclinação do espírito do homem a Deus. Se isso é verdade, deve ser feito em amor. Então você não pode ter resultados de oração se você não ligar ao amor de Deus. Como é que você quer que o seu marido seja mudado? Se você não ora com amor, você ora com ódio, você ora com raiva. Há pessoas que oram com ódio, pensam que estão a orar com amor. Quando você ora amaldiçoando, não oras abençoando, você não está a orar mediante o amor, você está a orar mediante o orgulho, você está a orar mediante a raiva, você está a orar, irmão, de forma egoísta. O amor, quando nós oramos em amor, nós vamos orar conforme Jesus Cristo disse. Vamos abençoar os que nos perseguem, os que nos amaldiçoam. Vamos bem dizer os que nos maldizem. Vamos fazer isso, irmão. Quando você ora com amor, você se envolve, você se separa. Você, irmão, você não se mistura com coisas. Você abre o teu coração a Deus para orar a favor das pessoas. Você sente aquilo que Paulo diz, dor de parto. Em oração. Precisamos perceber isso. Se você tirar o elemento amor da tua oração, Deus não vai ouvir. Porque isso será uma oração, irmão, egoísta. Uma oração da mente. Uma oração da mente contaminada pela raiva, pelo mau pensamento. Deus ouve a oração da fé e a fé do coração. Isso quer dizer, se a fé é do coração e a fé opera pelo amor, quer dizer que Deus ouve a oração de amor. A oração de amor é que faz com que nós oramos pelos perdidos, pelas pessoas que estão envolvidas nas drogas e na prostituição. É que faz com que nós nos envolvemos de tal maneira ao ponto de Deus depois trazer essas pessoas para nós. Eu declaro que Deus vai trazer pessoas para a tua vida, pessoas por quem você está a orar, e você vai alinhar bem a tua oração a partir de hoje em amor. E Deus vai trazer essas pessoas na tua vida, e você será capacitado por Deus com graça, porque você orou com amor. Você orou mediante o amor de Deus. Deus vai capacitar você para você conduzir essas pessoas a Ele, mediante a palavra, a pregação da palavra, ações de amor. Eu declaro que quando as pessoas se chegarem até você, você já não vai ter mais receio de abraçar, você já não vai ter receio de ajudar, não vai pensar duas vezes quando é para ajudar. Por quê, irmão? Porque o amor é assim, o amor é incondicional. Quando você ora com amor, irmão, Deus dirige para você pessoas que de fato estão a passar por necessidades. Você tem que se analisar. Se não tem pessoas vindo até você, necessitadas, pedindo alguma ajuda, e de certa forma vendo essa graça em você, quer dizer que a tua oração não está a ser baseada em amor. Se você é alguém que ora, diz que oras em amor, mas tens dificuldade de ajudar as pessoas, você não está orando em amor. Porque se você orasse em amor, esse mesmo amor devia te constrangir para você ajudar as pessoas. João disse que só somos constrangidos pelo amor de Deus. Aleluia! Algo importante, eu vou terminar aqui. Quando nós amamos a Deus e amamos as pessoas, precisamos pregar a palavra. Porque um dos reflexos do amor de Deus para as pessoas é a questão da salvação. É porque Deus ama as pessoas que Ele quer salvar as pessoas. Ele já salvou em Cristo Jesus. Mas as pessoas precisam conhecer esse Jesus para serem salvos no seu verdadeiro sentido. Ezequiel 18, 22 a 23. O nosso Senhor, Ele diz através do profeta Ezequiel, Ele disse: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? E nós podemos parafrasear, entender esse texto dizendo o seguinte: acaso tem o Senhor prazer na morte do pecador?
E ele diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Atente para isso, irmão. É Deus falando através do profeta Ezequiel 18, 22 a 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Ou seja, o outro versículo, ele diz que Deus não deseja a morte do perverso. Ele nos dá a entender isso. Ele nos dá a entender também que ele deseja antes que o perverso ou iníquo ou pecador se converta do seu mau caminho, se arrependa e viva e tenha a vida dele. Essa é a vontade de Deus. Ele deseja isso, deseja que as pessoas vivam, porque ele é amor. Quer dizer que quando um pecador morre, quando uma pessoa morre sem receber Jesus, irmão, Deus não se agrada. Está aqui na Bíblia. Ezequiel 18, 22 a 23. Quando uma pessoa morre sem receber Jesus, Deus não se agrada. Quando ela morre tendo Jesus, Paulo disse que é lucro. Então, aleluia, Deus seja louvado. Se você perdeu um ente querido, irmão, não se entristeça se esse ente querido morreu com Jesus. Mas se morreu sem Jesus, você deve sim se entristecer. E isso deve te colocar reflexivo, pensando que você tem que falar da palavra com seus familiares, com seus amigos, com qualquer pessoa que você vê. Prega a palavra, porque é melhor que ele morra tendo Jesus no coração. Porque há uma promessa que Maria e Marta haviam entendido assim, só que entenderam mal, porque Jesus estava falando de outra coisa, mas ainda era um entendimento bíblico. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá, será ressuscitado e vai subir aos céus, porque ele tem Jesus, porque ele creu em Jesus. Mas se morrer sem crer em Jesus, sem receber Jesus, irmão, a Bíblia está dizendo que Deus não tem prazer na morte dele. O que ele tem prazer é que essa pessoa se converta dos seus maus caminhos e viva. Agora, se isso é verdade, Deus quer que as pessoas se arrependam, quer que as pessoas reconheçam Jesus e vivam. Se isso é verdade, o que nós devemos fazer? Qual a nossa responsabilidade para que essa vontade de Deus se cumpra? Romanos 10, 13, até os versículos 16, Paulo disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar. Invocar é chamar para perto. A ideia é um pedido de socorro. Dá a entender que alguém está numa situação aflita e precisa de uma ajuda que ele não consegue ter por si mesmo ou pela ajuda de um outro homem. Quando chamamos alguém por perto, a ideia é nos ajudar com alguma coisa que a gente não está conseguindo solucionar sozinhos. Quando eu chamo o meu amigo para perto, há um objeto muito pesado que eu quero levar para algum lugar e não consigo pelas minhas próprias forças, a ideia é somar forças. Então chamo alguém com mais força do que eu ou com a mesma força para levarmos aquele objeto pesado até o destino. Então, eu chamando essa pessoa, quer dizer que eu estou a invocar essa pessoa. Porque um dos significados da palavra invocar é chamar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer que as pessoas precisam invocar Jesus, declarar Jesus, para serem salvos. É o contexto de Romanos 10. Agora, repara, irmão, ele está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, tem alguns versículos abaixo, nós vamos terminar ali. Tem alguns versículos abaixo que ele nos dá alguns entendimentos necessários para nós entendermos o que Deus está dizendo aqui. Deus quer que a gente entenda aqui no livro de Ezequiel. Repara, o versículo a seguir ele diz como pois invocarão, que é o versículo 14. Ele está dizendo como pois invocarão. Como é que essas pessoas que precisam da salvação, essas pessoas que precisam de se converter dos seus caminhos e viver, como é que eles vão invocar? Porque para viver tem que invocar, para ser salvo tem que invocar. Como é que eles vão invocar aqueles que não creram? Para invocar, eles têm que crer que aquele que eles devem invocar tem poder sobre-humano para salvar as suas vidas. Então, ele está dizendo, como invocarão aqueles que não creram? Essa pergunta nos dá a resposta, porque é uma pergunta que é retórica. Ela quer dizer que para que as pessoas possam invocar, o nome daqueles em que eles devem invocar deve ser conhecido.
Quem deve fazer conhecer esse nome somos nós. E ele continua. E como crerão naquele, repara ainda é sobre ele, e como crerão naquele de quem não ouviram? Então nós temos que falar daquele, para eles ouvirem. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então para eles crerem naquele que é Jesus Cristo, eles têm que ouvir de Jesus Cristo por nosso intermédio. E ele vai continuar dizendo, e como ouvirão se não há quem pregue? Aí nós entramos pregando aquele em que as pessoas devem ouvir e devem crer, que é Jesus. Ele diz, e como pregarão se não forem enviados? Aí temos a responsabilidade como igreja de enviar pessoas para pregar a palavra. Mas é algo importante que eu quero dizer aqui, irmão. Você não precisa necessariamente ouvir do teu pastor, vai e evangeliza para evangelizar, porque já há uma ordem nas Sagradas Escrituras do próprio Deus, o nosso sumo pastor, Jesus Cristo, para nós evangelizarmos. Ele disse em Marcos 16:15, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ele disse em Mateus 28:18-20, ele disse que toda autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ensinado, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, Jesus já nos disse para ir, Jesus já te enviou para pregar, já me enviou para pregar. Pregar Ele mesmo, irmão, para as pessoas, para que as pessoas creiam nele mesmo, irmão, e invocam Ele mesmo para serem salvos. Então, se nós amamos a Deus, qual deve ser a nossa resposta a esse amor, nesse ponto que nós acabamos de ler? Se Ele não tem prazer na morte do ímpio, e existem muitas pessoas que ainda não receberam Jesus, Ele quer que essas pessoas se convertam nos seus caminhos e vivam. Qual é a nossa responsabilidade como uma expressão do amor de Deus? Pregar a palavra, pregar o evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmão, se nós amamos a Deus, devemos ter ações de amor, porque aquele que diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se dizemos amamos a Deus, precisamos fazer tudo isso que aprendemos aqui hoje. Agora que Deus nos ajude a praticar a sua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.